É proibido fumar, meu amigo. 10 horas e 40 minutos nesse 29 de agosto, dia de combate ao tabagismo, dia de combate ao fumo. A gente conversou com a Silvia Tomás, ela é do Ambulatório de Saúde Mental de Sorocaba, e agora a gente vai conversar com a Ana Leda. A Ana Leda, que é a psicóloga responsável pelo Centro Terapêutico Araçoiaba. Então, muito boa noite. Leda ou Ana? Ou Ana Leda? O que você prefere? Tanto faz. Tanto faz. Então, Ana, boa noite. Eu queria que você falasse pra gente. A gente já abordou muito o tabagismo, o álcool, mas a gente convidou você, principalmente em nome do Centro Terapêutico Araçoiaba, para falar dos outros vícios, né? Então, antes de falar desses vícios, eu queria que você falasse como é que é o trabalho lá no Centro Terapêutico em Araçoiaba. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cris. Boa noite. Também agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre esse assunto aí que está afetando a população. E o nosso trabalho é a desintoxicação física, né, inicialmente, a desintoxicação psíquica e a reinserção social, né? São 3 problemas aí que afetam diretamente o dependente químico. E são ligados, né? São relacionados muitas vezes, né? São, completamente, né? Bacana. Qual é o vício mais comum nos dias de hoje? Ou no perfil de atendimento de vocês lá? Olha, a gente tem dependentes de todas as substâncias, né? A mais comum é o álcool, né? A gente tem muita dependência cruzada, que é sempre o álcool associado a algum outro tipo de substância ilícita, né? Mas o álcool é a porta de entrada, realmente. Tá certo. Eu tô ouvindo uma microfonia, sabe por quê, Luizinho? Explica pra gente. O seu fone que tá bem alto? Não, ou o meu tá também? Esse aqui que tá em cima da mesa. Vamos pedir pra Ana colocar o fone, eu acho que já melhora, porque senão fica ruim pra quem tá ouvindo. A gente tá conversando hoje com a Ana Leda também, ela que é psicóloga responsável do Centro Terapêutico Araçoiaba. Ana, eu queria que você falasse assim, se o fato da pessoa não acreditar que aquele vício está trazendo tanto mal quanto as pessoas dizem, se isso potencializa, no caso dele iniciar ou até se recuperar diante de um tratamento. Olha, quando a gente fala de uma dependência, né, a gente fala não só de um fator químico, né, a gente fala de um problema que afeta socialmente esse indivíduo, né? Então, assim, todos os comportamentos deles ficam comprometidos. Né? Sim. Então, a droga potencializa todos os comportamentos destrutivos que esse dependente tem. Tem. E você acredita, então, que apesar da família se mobilizar, muitas vezes uma pessoa ela não se relaciona, que a família se afastou, que ele perdeu o emprego. Você tem esse testemunho de ver gente que perdeu a família, que perdeu a esposa, perdeu o contato com o filho, perdeu o emprego e acha que o problema não é a droga, né? O problema é a sorte. Sim, isso é muito comum. Na verdade, assim, a dependência ela acontece antes de tudo isso, né? Então ele ele perde devido à dependência. Então ele perde emprego, a família se afasta, os amigos, né? Tudo isso porque ele já está dependente e ele não enxerga isso. E ele acha que isso aconteceu depois. E na verdade não, isso acontece antes e ele não tem consciência disso. E não tem consciência mesmo, não é má vontade, é que ele fica naquele estágio dominado pelo entorpecente, no caso. Sim, ele não tem consciência. Ele acha que, né, principalmente o alcoolista, né, vamos falar do alcoolista que é bem comum, né, eles são mais resistentes mesmo, e por o álcool ser sociável, né, tá dentro... Né, acha em qualquer esquina, literalmente, né? Por ele, né, achar que é liberado e tá dentro de festas, dentro da casa da gente, então o dependente, ele começa a usar demais, né, e ficar dependente fisicamente dessa substância e começa a afetar todas as áreas da sua vida, né, trabalho, família, enfim. E qual é a importância da família nesse processo de acabar com o vício? Como a família pode ajudar? A família é determinante, tá, no processo de recuperação desse dependente. Então, a família ela tem que ser incisiva. Então, ela tem que
né, o dependente ele não tem consciência, então a família ela tem que apontar, olha o que você está fazendo, às vezes ela tem que agir, né, às vezes ela tem que internar esse dependente aí, porque o dependente, falando do dependente do álcool, ele demora muito para pedir ajuda, ele só vai perceber, ter consciência que ele é dependente do álcool quando ele já está com a vida toda destruída, né? Quando ele já está com a saúde debilitada, quando ele já não tem mais emprego, quando a família já o abandonou. Então a família é crucial aí nesse processo de recuperação. Sabe que você falando isso agora, eu lembrei de pouco tempo atrás, quando nós perdemos o Chorão, que foi uma grande polêmica em cima da mulher dele, algumas pessoas acusando ela na internet de ter abandonado ele, e ela dizendo assim, gente, eu fiquei 10 anos com ele, vocês não sabem o que foram 10 anos tentando fazer esse cara largar as drogas. E aí ela dizia, né, eu perdi pra cocaína. Ela falou, eu não abandonei ele, eu perdi ele pras drogas. E ela falando aquilo com uma dor e as pessoas atacando ela, tipo, você abandonou ele quando ele mais precisava, e ninguém sabe o que ela passou dentro de casa, tentando. Ela falou assim, às vezes a gente até faz aquela chantagem, eu vou te deixar se você não parar, passo uma semana na casa da minha mãe e volto pra ver se parou. Ninguém sabe o que eles passaram, né? E isso é muito comum, né? Muito comum. Isso acontece, né, assim, em todas as famílias que têm um dependente. A família sofre muito calada, até pelo preconceito que a família tem de admitir que tem um dependente na casa. Sim. Uhum. Então é muito difícil, ela vai aguentando. E quando a família também fica adoecida, né? A família fica muito adoecida. E aí a família protela bastante esse pedido de ajuda. Então isso é fundamental, que a família não protele, que a família procure ajuda o mais rápido possível e enxergue ele como um doente. Porque hoje a dependência química é classificada como um transtorno mental. Não, e eu tive acesso a uma informação, já faz alguns meses, pode não ser preciso o dado, mas 1 a cada 3 famílias tem pelo menos uma pessoa com um caso de dependência química. Desde um simples cigarro coisa, né? Com álcool, assim, no estágio, óbvio, um pouco mais elevado, mas é muita coisa, é uma realidade, né? Hoje todo mundo tem um caso para contar de pessoa próxima, inclusive tem um nome para quem vai para a clínica e consegue sair e se recuperar, não tem? Não é reeducando, no caso é o ex-presidiário, mas tem um nome, né? Remido, uma coisa assim, tem um nome. E eu tenho um amigo que passou por uma dificuldade imensa e hoje voltou. Voltou a não ter o acesso mais às drogas em si, mas fuma cigarro, bebe moderadamente, mas você vê que pelo menos largou as drogas ilícitas, vamos chamar assim. Tem um amigo que eu não posso falar o nome porque é famoso, mas tem um amigo que ele uma vez contando pra gente que o filho chegou e perguntou assim, pai, droga é bom? Aí ele falou, é muito bom. Mas se você quer todas as outras coisas boas da vida, você vai perder se você optar por elas. Então, assim, eu achei bacana porque ele... Não, é ruim. E daí a pessoa vai experimentar e fala, pô, meu pai mentiu. Pra caramba, Não, ele falou assim, não, é bom. É muito legal. Mas se você gosta de andar de bicicleta, você gosta de ter sua namoradinha, você gosta de sair com seus amigos, você vai perder a sua família, você vai perder todo o resto. Então... é uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha, realmente. E a gente tem que sempre falar, né, a verdade, né, pra quem quer que seja sobre droga, porque em todo lugar ela está muito disponível, né? Então a gente tem que falar realmente, né? O adolescente, principalmente, ele entra nas drogas por curiosidade, por querer por status, se aventurar, e aí é legalzinho, todo mundo faz. Doutora Ana, uma pergunta, nesse mundo competitivo em que a gente vive hoje, todo mundo querendo tudo ao mesmo tempo agora, a internet, muita informação ao mesmo tempo, as pessoas acabam ficando um pouco deslocadas das pessoas. A internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto, né? Ultimamente a gente tem visto isso. Isso também é um caminho para essas pessoas entrarem nas drogas, que consequentemente vira uma depressão também, né? Olha, a gente fala que a dependência química, o núcleo da doença é o isolamento social, né? Então, o isolamento social permite, sim, né, que as pessoas procurem a droga. Então, assim, eu não tenho companhia, as famílias, né, estão um assistindo, o outro né, em redes sociais, o outro no celular, e aí isso vai ficando, a família vai ficando cada vez mais separada. Então, a gente fala que o núcleo da doença é o isolamento. Quando o dependente está
envolvido com a droga, ele não quer saber mais de nada disso, né? Ele só quer a droga. Então isso é um fator assim, né, que põe sim em risco. A família ela tem que estar cada vez mais atenta, unida, né? Atenta aos comportamentos dos filhos. Isso é muito importante. Muito importante. Eu queria, para a gente já encerrar esse bate-papo, duas questões. A primeira, Ana, era que você falasse da equipe multidisciplinar, né, multiprofissional que vocês contam lá no Centro Terapêutico Araçoiaba. Como é que é formada essa equipe? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é uma mensagem para você deixar para todo mundo que está nos ouvindo, ou que está passando por essa dificuldade com ela mesmo, ou com um ente querido, um filho, uma esposa, ou marido, enfim. Bom, a equipe conta com psiquiatra, clínico geral, dentista, fisioterapeuta, psicólogos, terapeuta ocupacional, educador físico, pedagogo e equipe de enfermagem. Aí nós temos os terapeutas de dependência química, tá? Nutricionista e a espiritualidade, que são pessoas, né, que vão falar sobre Deus, né? Sim, até para ajudar nesse Exatamente. momento de conforto, Então, para dar um conforto, né? A equipe é essa. E uma mensagem para quem está nos ouvindo agora? Então, a mensagem que eu tenho é para a família, Tá. né? Para a família ficar atenta ao seu dependente aí, ficar atenta, não protelar, né? Pedir ajuda. Hoje a gente tem a internação involuntária, né? Que ela é uma ferramenta que a família pode disponibilizar aí na ajuda. Não ter vergonha de que o filho ou o marido ou né, o ente aí está precisando, é um dependente, porque quanto mais eu deixar isso, né, avançar, Piora, para voltar. Piora, e a recuperação ela acaba sendo também mais complicada. Então, assim, peçam ajuda, né? A gente precisa, é a família mesmo que vai, né, unir forças aí para o combate às drogas. Às vezes a vergonha da mãe é falar, não querer contar pros outros, porque fica aquela coisa, eu falhei. Eu errei. Mas então não falha duas vezes. Age, Exatamente, né? Se o sentimento é esse, não vai falhar de novo. Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui do Diniz, ele tá perguntando o seguinte, qual a diferença de alcoolista e alcoólatra? Porque a gente ouve muito alcoólatra, né? Alcoolista e a eu não gente tinha ouvido reparou, duas vezes. hoje as duas falaram, então qual é a diferença? Por que o termo? Na verdade é um termo contextual só, não tem diferença na doença, né? O alcoólatra, ele é muito usado, acho que tem tem pejorativo? Tem um peso muito grande, né? Ser chamado de alcoólatra, né? A sociedade já tem um mito, assim, em cima do alcoólatra. É uma abordagem, assim... Mais sutil. Mais Entendi, sutil entendi. para falar aqui da mesma coisa. E a hora que falou alcoolista a primeira vez, eu lembrei daquela música, Os Alquimistas Estão Chegando, do Jorge Ben. Muito bom, então. Ana, eu queria então que você deixasse aí o site ou algum contato lá do Centro Terapêutico Araçoiaba. Agradeço muito a sua vinda e agradece também o Walter, né, que é o presidente do centro, por ter mandado você como representante. Muito obrigado. E a gente espera que essa conversa de 1 hora, Cris, já são 10h53, tenha valido para pelo menos uma pessoa. Se for, já valeu. Já valeu a pena, a gente cumpriu a nossa missão nesse 29 de agosto. Ok. O nosso contato o nosso site é www.ctaracoiaba.com.br, tá? E o telefone é 3291-5976. 3291-5976, é isso? Isso mesmo. E é CT Araçoiaba Araçoiaba. sem o cedilha. Cedilha. Então vamos lá, 10h54. A Cris Paiva falou do Chorão, que foi um caso emblemático. Vamos de Charlie Brown Jr. e daqui a pouco tem muito mais na Noite Ipanema.